Oi, pessoal! No vídeo de hoje de matemática, nós vamos estar falando sobre parte decimal, partes de uma unidade, que são os décimos, centésimos e milésimos, comparação entre números decimais e equivalência. A parte decimal a gente chama de décimos, centésimos e milésimos. O elemento fundamental aí, que a gente tem que tomar atenção, é a vírgula. Então, para o lado esquerdo, antes da vírgula, a gente tem a parte inteira, e para o lado direito, depois da vírgula, a gente tem a parte decimal. Então, o primeiro número depois da vírgula para o lado direito são os décimos. O segundo número a gente chama de centésimos, né? E o terceiro número depois da vírgula a gente chama de milésimos, né? Os números. Então, se a gente tivesse que ler essa tabela, como que a gente leria? 0,1 é a mesma coisa que dizer, na forma de fração, 1 sobre 10, né? Ou seja, 1 dividido por 10, que é 1 décimo. Se eu tivesse que fazer a leitura de 0,01, é 1 centésimo, porque está 2 casas depois da vírgula, no centésimo, na posição aí, no valor posicional de centésimo, que é a mesma coisa que dizer em fração 1 sobre 100, que é a mesma coisa que 1 dividido por 100. Os milésimos, ali eu tenho 0,001, o valor posicional dele está no milésimo, portanto, é a mesma coisa que na fração 1 sobre 1000, que é 1 dividido por 1000. Muito bem, aqui a gente tem um quadro resumo sobre tudo que a gente aprendeu e agora trazendo para vocês também a leitura da parte decimal. Então, tudo que vem depois da vírgula decimal, que é o elemento importante aqui, são as partes decimais. Então, perceba lá, o primeiro número depois da vírgula, os décimos, o segundo número depois da vírgula para o lado direito são centésimos, o terceiro número, os milésimos. E todos os números que vêm antes da vírgula, ou seja, do lado esquerdo, são os números inteiros, que a gente já aprendeu. Unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar, e aí tem um ponto separador da unidade de milhar, a gente não pode esquecer aí. De novo, lembrando que a vírgula é o elemento fundamental e de destaque, como a gente leria agora, que a gente já sabe a parte inteira e a parte decimal, como a gente leria aqui os números decimais nesse quadro posicional aqui, né? Então, a gente leria da seguinte forma, primeira linha, 1 inteiro e 1 décimo, né? Porque o número que aparece depois da vírgula ocupa a primeira casinha, que é dos décimos. 209,93 a gente lê como 209 inteiros e 93 centésimos, porque o 93 termina nos centésimos, né? Ali no espaço dos centésimos. A mesma coisa na linha de baixo, 1086 inteiros e 83 centésimos. Bom, essa mesma leitura vale, né, dessas partes decimais para outras unidades, como metro, litro, grama, né? Então, depois da vírgula, eu tenho o decímetro, o centímetro e o milímetro. Perceba que eu destaquei as primeiras sílabas, porque é a mesma da parte decimal. Decímetro começa com D de decimal. Centímetro começa com C de centesimal. Milímetro começa com Mi de milesimal, né? Mudando e mantendo sempre ali o final, que é o metro, que é a unidade. Então, aqui eu leio 1 metro, 258 milímetros, porque termina na posição do milímetro. A mesma coisa do decilitro, centilitro e mililitro, né? Lembrando que as sílabas são iguais nos nomes posicionais. Então, eu leio 2 litros, 195 mililitros, porque termina no quadrinho da posição de mililitro. A mesma coisa no de grama. 3 gramas, 75 centigramas, porque o 75 terminou na posição de centigrama, tá bom? Bom, aí quando eu tô falando em uma régua, por exemplo, e se eu tivesse que fazer essa leitura decimal,
Como que eu leio? Quanto que valeria cada partezinha de uma régua? Então, a gente percebe que na régua, ela é dividida em 10 partes entre os números inteiros, né? Eu tenho 10 divisões. Então, quanto vale cada divisãozinha pequenininha? Então, uma divisão de 10 é a mesma coisa que eu fizer 1 sobre 10, que é 0,1. Se eu pegar duas divisões, dois tracinhos pequenos, é a mesma coisa que eu estiver fazendo 2 sobre 10 partes no total que eu dividi. Então, 2 sobre 10 é 0,2. Se eu pegar três tracinhos pequenos de 10, 3 dividido de 10 que eu tenho, é a mesma coisa que 0,3. Com isso, eu fui achando a sequência de valores e quanto vale cada tracinho pequenininho, como a gente pode ver, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, né? E aí, a metade, por exemplo, entre os tracinhos pequenininhos, é a mesma coisa que eu falar o quê? Que vale 0,05. Bom, quando eu estiver comparando os números decimais, qual é a atenção que eu tenho que tá destacando aqui? Então, primeira coisa, eu tenho sempre que ver os números inteiros. Se eles forem diferentes, então eu tenho que ver qual que é maior. O que for maior, a parte inteira, é o que vai ser o número maior. Quando eu tiver números decimais, cujo qual o número inteiro seja igual, a parte inteira seja igual, eu vou começar a diferenciar pelos números pela parte decimal. Então, perceba no segundo exemplo aqui, eu tenho 2,45 com 2,05. A parte inteira é igual. Então, se é igual, o que eu vou ver? Onde que eu consigo destacar que é maior? Eu já começo a olhar a parte decimal. Primeiro número decimal aí, né? Que seria os décimos. Então, o 4 é maior que o 0? Sim. Então, o 2,45 é maior. O outro exemplo abaixo, eu tenho 0,4 e 0,39. A parte inteira, né, é o 0 e são iguais. Quem que eu olho, então? O primeiro número depois da vírgula. O primeiro número depois da vírgula é maior no 0,4 ou no 0,39? No 0,4, portanto, é ele que acaba ganhando e sendo o maior. A mesma coisa se eu estiver pedindo o menor, tá bom? Bom, então, quando eu estiver fazendo a comparação entre números decimais, é importante eu preencher todas as casinhas. Então, perceba aí que no exemplo, eu tenho aí o décimo, centésimo e o milésimo, né? E a vírgula ali onde eu coloquei para separar a parte inteira. Então, eu tenho 53,4, comparando com 53,42, com 53,425. É interessante que a gente preencha com as mesmas quantidades de casinhas depois da vírgula com o número 0, né? Que ter o número 0 e não ter o número 0 é a mesma coisa, mas para ficar mais fácil da gente visualizar quem que é maior e também na hora de fazer os cálculos. Que cálculos? Quando eu tiver que somar, quando eu tiver que subtrair, né? As operações, quando eu tiver que fazer as operações, é interessante, primeiro, que eu coloque sempre a vírgula embaixo de vírgula e os números na posição que eles têm que estar um embaixo do outro, tá? A posição no quadro, né, na forma posicional deles. Bom, falando sobre equivalência, então perceba o que são números equivalentes? São números que representam a mesma quantidade, falando de uma forma diferente. Então, olha só, 2 décimos é a mesma coisa que eu falar 2 sobre 10, que é 0,2. 20 centésimos é a mesma coisa que eu falar 20 sobre 100, ou seja, 0,20. 200 milésimos é a mesma coisa que eu falar 200 dividido por 1000, ou seja, 0,200. Os números são equivalentes. Por que são equivalentes? Eles representam a mesma quantidade, porque o zero, teoricamente, aqui, né, depois do 2, ele não contaria, mas a gente fez os números, né, esse formato de apresentação, para vocês verem que deu a equivalência de números, tá bom?
Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, de acompanhar, entrar lá no nosso site e no mapa mental que a gente também lançou no site, mostrando tudo que tem na disciplina por ano. Tá bom, pessoal? Deixa lá o seu like, os seus comentários e não se esqueçam de inscrever no canal. Até o próximo vídeo, pessoal!